Josué 5:10, vamos nos alimentar com a palavra, vamos, que é o que pode mudar a nossa vida. Capítulo 5, versículo 10. Quem encontrou faz um barulho aí. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra. Repita comigo: comeram do fruto da terra. Agora olha para o teu irmão e diga assim: o seu cardápio vai mudar. Vou ler de novo. E ao outro dia, depois da Páscoa, neste mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Diga assim, ó, foi difícil, mas eu estou chegando lá. Você vai provar o que Deus te prometeu, porque Deus nunca promete nada que não tenha a intenção de te entregar. Então Deus diz que você viveria isso e você vai viver, você crê? O seu cardápio vai mudar. Senhor Deus, nós estamos na tua casa, diante do Senhor agora, com o nosso coração inclinado à tua palavra. Precisamos dela, precisamos da palavra do Senhor para abrir os nossos olhos, precisamos da palavra do Senhor para tirar os tampões dos nossos ouvidos, precisamos da palavra do Senhor, meu Pai, para tirar a cortina que nos impede de ver. Precisamos da palavra do Senhor, meu Pai, confrontando-nos de dentro para fora, para que a nossa realidade seja transformada, para que vidas sejam curadas, libertas, transformadas, famílias sejam restauradas e o nome do Senhor seja engrandecido. Oh meu Pai, nós estamos na quinta profética e esse povo vem movido pela fé, vem na certeza que estão se colocando diante de um Deus que não tem limites o teu agir. O Senhor promete e cumpre, não é filho do homem para que minta, não é homem para que se arrependa. O Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo e não há nada que o Senhor não possa mudar aqui dentro. Nos submetemos à tua palavra, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Aquele povo ali, eu posso compará-lo a nós aqui, porque aquele povo ali era um projeto de Deus, era o povo que Deus chamava de seu. E Deus, em alguns momentos, ao usar até de algumas falas estranhas, mas carinhosas, o meu bichinho Jacó. Deus olhava para esse povo e dizia: é o meu povo. E Deus quis estar no meio desse povo. Nós sabemos como esse povo começa a ser formado, não é? Deus olha para a terra e encontra um homem chamado Abraão. E Deus vai começar esse povo, Israel, através de Abraão. Um homem que não tinha filhos. Abraão não tinha filhos e Deus decide começar uma nação a partir de alguém que não tem. Olha, Deus vai começar algo grande a partir de alguém que não tem. Ele não tinha nenhum filho. Aí Deus olha para a tenda dele e diz: nessa casa eu vou começar. Através dessa casa eu vou levantar, eu vou formar na terra uma grande nação. Vou cuidar deles, vou proteger eles, vou prometer coisas para eles, vou estar no meio deles, serei o Deus deles. Eu quero isso. Deus chama Abraão. E Deus chama Abraão lhe dando algumas ordens. Abraão, oi Senhor, sai de sua terra, de sua parentela, da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então perceba que quando Deus chama esse homem,
para a partir desse homem formar essa grande nação, Deus o chama e lhe dá ordens. Deus não está colocando diante dele a opção assim, você quer isso ou não? Não, Deus chamou, deu ordens. Cabe a ele agora ouvir e obedecer. Abraão vai ouvir um Deus que ele nunca havia escutado antes. Abraão vai receber ordens que naquela altura da vida ele não jamais esperava receber. Por quê? Porque já está com a sua vida estabelecida na terra de seus pais, Ur dos Caldeus. Inclusive o seu pai está com ele lá. Então alguém que viveu a vida inteira ali, está acostumado com as mesmas coisas. Deus chega para ele e diz, eu quero mudar a sua vida completamente a partir de agora. Tem que ter coragem para aceitar. Tem que ter coragem. Porque toda mudança, a princípio, assusta. Que a gente está acostumado com uma rotina e de repente vem Deus e diz, vai mudar tudo, tá? Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, vai ser tudo diferente, a começar com a sua geografia. Sai daí. O que eu tenho para você não é aí. O que eu tenho para você não cabe aí. Isso aí, esse lugar aí, não combina com aquilo que eu tenho para você. Aquilo é uma ordem. E quem sabe, e eu acredito que sim, Deus já deu ordem nesse aspecto para pessoas aqui. Aí alguém está dizendo, não estou feliz com a vida que vivo. Na verdade é Deus que não está feliz com a desobediência da sua parte. Porque quem sabe Deus já falou para você, não é ali. Sai daquele lugar. Mas você insiste, está pegado ali. Está com o umbigo enterrado naquela terra e não quer deixar. Coisa de gente da roça, nós. Sai de sua terra, de sua parentela, da casa de teus pais, ou seja, faça o que eu estou mandando e eu vou te dar o que nunca ninguém te deu. Porque esse homem nunca teve um filho, esse homem já tem uma idade avançada. A mulher dele já está com a idade avançada e é estéril, nunca pôde dar um filho a ele. O dinheiro que ele tinha em Ur dos Caldeus nunca pôde patrocinar um filho para ele. Os médicos, os curandeiros da região nunca puderam dar um filho para ele. Aí agora ele ouve uma ordem também que ele nunca ouviu de ninguém. Nunca ninguém mandou ele fazer o que Deus está mandando ele fazer. Mas o que Deus está dizendo para ele nas entrelinhas é o seguinte: faz o que eu mandei, que eu vou te dar o que ninguém te deu. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você também, porque Deus continua sendo o mesmo. Faça o que eu mandei e eu vou te dar o que ninguém te deu. Faça o que eu mandei e eu entrego a você o que ninguém poderia entregar. Faça o que eu estou mandando e eu faço na sua vida o que a medicina não faz, o que o dinheiro não faz, o que amigo não faz, o que familiar não faz, aquilo que só eu tenho poder para fazer. Abraão fez o que Deus mandou e viveu o que Deus prometeu. Eu posso dizer de novo, porque isso pode ser um start para o coração de alguém. Abraão fez o que Deus mandou e viveu o que Deus prometeu. Essa é para quem quer viver o que Deus prometeu. Não sei se tem alguém que queira. Quem quer viver o que Deus prometeu, e aquilo que Deus prometeu é maior do que a tua mente humana pode conceber aí. Ei, Deus te prometeu coisa grande, de tão grande que é, parece até sonho, né? De modo que quando você compartilha com alguém, alguém diz que você deve estar maluco da cabeça. Ai meu Deus, mas faça o que Deus mandou, que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Quem está comigo para adorá-lo? Essa nação aqui, que a gente leu aqui, começou lá. Deus chamou esse homem, deu ordens, ele fez o que Deus mandou, Deus entregou o que ninguém poderia entregar, Deus deu filho a ele. Deus fez Isaac nascer. Não estou nem falando de Ismael, porque a promessa era Isaac. Deus fez Isaac nascer. Houve um dia em que Deus pediu a Abraão assim, ou seja, deu uma ordem: levanta depressa, pega o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas,
e vai para o lugar que eu te mostrarei. Me apresenta ele em sacrifício. Por quê? Porque Deus olhou para o coração de Abraão e viu que Abraão estava apegado ao Isaque, completamente apegado ao Isaque. E aquilo que você fica muito apegado, você acaba impedindo o crescimento. Você está entendendo ou não? Por exemplo, filho muito mimado tem dificuldade de crescer, de amadurecer. Aquilo a que você se apega muito, você acaba atrapalhando o crescimento disso. Deus não gostou da postura de Abraão em relação àquilo que ele havia entregado. Aí trabalha no coração de Abraão, para Abraão compreender que aquilo que é promessa é maior do que as próprias vontades dele. Abraão teve que ceder. O fato é que naquele dia Abraão não negou isso a Deus, leva o Isaque no alto do Moriá, estende o cutelo para sacrificá-lo. Deus brada do céu e diz: não precisa mais fazer isso, agora você já entendeu o que eu quero. Passa o tempo de Abraão, chega o tempo de Isaque. Isaque vai ter que ter as suas experiências próprias. Por quê? Porque a nação que Deus começou com Abraão, Deus nunca começa algo para deixar do mesmo tamanho. Tudo aquilo que Deus começa, Deus faz crescer. E Isaque, para dar sequência a esse crescimento, precisava de ter as suas experiências. Então Deus permite que uma fome aconteça na terra, para dar uma experiência particular a Isaque na terra de Gerar. E o que Deus vai fazer com Isaque? Vai dar ordem: fica na terra que eu te disser, peregrina nela e serei contigo. E qual era o problema nas outras terras? A fome. Aí Isaque fica em Gerar, planta em Gerar porque Deus mandou, e colhe naquela terra 100 vezes mais do que plantou. E o que é isso? A mesma coisa lá de trás. Faz o que Deus manda, e Deus cumpre aquilo que prometeu. Quando Isaque fez o que Deus mandou, Deus cumpriu aquilo que prometeu. Isaque vai ter filhos, vai ter o seu Jacó. Aí passa agora Isaque, lá vem Jacó, é o neto agora de Abraão. E com Jacó agora está a responsabilidade de continuar esse crescimento desse povo. Jacó vai ter 12 filhos. Quantos filhos? Deus dá 12 filhos a Jacó, Marcelo, pensando nas 12 tribos que haverá na frente. Ah, meu Deus, deixa eu falar algo para pessoas aqui. Aquilo que Deus te dá hoje, já é pensando em coisa maior lá na frente. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida hoje, já é um sinal de que lá na frente vem coisa maior. 12 filhos aqui, para se ter 12 tribos lá. O que Deus está te entregando agora, você está pensando que é tudo, mas entenda, não é tudo, é só um sinal de coisas maiores que Deus já tem preparado para você. Vem as 12 tribos de Israel. Agora vamos falar que de Jacó também se levantou um José. Lembra de José? Zezinho. Zé é um menino sonhador. Zé é um menino que ganhou uma túnica do pai de várias cores e não fez questão nenhuma de esconder. Quem é Zé? Zé é um sujeito que assume as suas responsabilidades sem ter medo do que vão falar dele. José já sentia que os irmãos o invejavam, e agora o pai dele ainda dá uma túnica para ele que é diferente da túnica dos irmãos, que a túnica dele é colorida. E José, ao invés de guardar a túnica, esconder a túnica com medo da perseguição, ele usa aquilo que o pai deu. Olha aqui para mim, aquilo que o pai te deu não é para você enterrar. Aquilo que o pai te deu não é para você guardar. Aquilo que o pai te deu não é para você esconder. O pai quer que você use aquilo que ele te deu. Ah, mas a luta vai se levantar, mas é Deus quem vai te guardar. José vai ser levantado por Deus. Deus dá sonho para ele. Só que nesses sonhos que Deus dá para José, a gente sabe que vai ter uma trajetória até o cumprimento deles. Eu não fugi da mensagem, eu estou falando da construção desse povo aqui, Israel. E nessa trajetória de José, os irmãos vão jogar ele dentro de uma cova, vão vender ele como escravo. Os ismaelitas que compram ele, revendem ele para um moço lá no Egito chamado Potifar. Na casa de Potifar ele vai sofrer uma injustiça, porque a mulher de Potifar ameaça
José para se deitar com ela. José não quer. Então ela vai dizer para o marido que José tentou violentá-la. José vai parar na cadeia. Na cadeia José vai interpretar sonho de 2 homens. É interessante, né? Por que Deus permitiu isso, pastor Vitor? Porque Deus tira José de perto dos irmãos dele. E agora Fernanda coloca José dentro da cadeia com 2 homens que ele não conhecia. Mas tem um detalhe: os 2 homens que José não conhecia na cadeia eram homens que sonhavam. Oh meu Deus, eu vou ter que falar. Posso falar, Dalene? Pode falar, Dalene? Pode mesmo? Por quê? Porque é melhor Deus tirar você de perto de parentela que não sonha e colocar do lado de gente que sonha, do que deixar você morrer naquele lugar. Deus tirou perto dos irmãos que não sonhavam, Juliano, e colocou perto de 2 pessoas que sonhavam. Vida de sonhador é assim, não se assuste se Deus tirar você de alguns lugares e colocar em outros. Por quê? Porque Deus vai alinhar o teu propósito a pessoas que têm a mesma visão. José interpreta o sonho. Aí José, depois de 2 anos que interpretou o sonho do copeiro, vai sair da prisão e vai ser governador. Repita comigo: governador. Perceba a trajetória de José. Teve cova, foi vendido como escravo, depois foi revendido lá no Egito, depois foi parar na prisão. Só depois é que Deus colocou José como governador. Só que tem um detalhe: o tempo que José ficou como governador foi muito maior do que o tempo que ele ficou na cova, o tempo que ele ficou vendido como escravo, o tempo que ele ficou dentro da prisão. Apóstolo, eu não estou entendendo. Pega para você, já que é quinta profética: o tempo da tua vitória vai fazer com que o tempo da tua luta seja pequenininho. Você está entendendo? Você está entendendo? A vitória que Deus tem para você e para a tua casa é coisa grande, e não é coisa para começar hoje e acabar amanhã, não. Vai ter continuidade, de modo que toda luta que você já passou foi pequena demais, perto da promessa que Deus vai cumprir na sua vida. José parou na cova, mas a promessa foi maior. José foi vendido, mas a promessa foi maior. Você está passando luta, afronta, perseguição, não é? Falam mal de você, tentam puxar teu tapete, furar teu olho, arrancar teu nariz, mas a promessa de Deus na tua vida vai ser maior. Quem está comigo dá glória a Deus. O tempo da vitória superou o tempo da prova. É para alguém isso aqui. Se é para você, por favor, não fica quieto não. O tempo da vitória superou o tempo da prova. Você está entendendo ou não? O tempo do milagre, o tempo da bênção, o tempo da promessa superou o tempo do processo. O tempo da conquista será maior do que o tempo desse processo. E agora? E agora você sabe tudo que acontece, não é? Vai ter fome na terra, os irmãos de José vêm para comprar trigo no Egito, aquele processo todo. Eu estou na construção de Israel aqui, na construção dessa nação, que veio através dessa família. E agora? E agora o fato é que Israel vai entrar no Egito. Que Israel? A casa de Jacó. Entenda, que Israel foi formada a partir de Abraão, que gera Isaac. E agora José e a família dele que representam essa nação que Deus está construindo. E essa nação, esse povo que está em construção, esse povo é uma família. E essa família que vai entrar no Egito. Então, entra no Egito uma família. Repita comigo: uma família. Aí o tempo passa, 430 anos depois, vai sair do Egito um povo, porque Deus vai levantar agora a geração de Moisés. Perceba o Elber, Israel entrou no Egito como? Sendo uma família. E como que Israel saiu do Egito? 2 milhões de pessoas. Eu vou falar de novo: entrou uma família e saiu de lá 2 milhões de pessoas. Você vai sair maior do que entrou. Você vai sair maior do que entrou, porque você é o Israel de hoje. Então vamos lá, você vai sair maior do que entrou. Você vai crescer, sua família vai crescer. Você está entendendo ou não? Não vai ficar do mesmo tamanho, não vai ficar do mesmo jeito, por mais que o inimigo tente o contrário, mas vai ter crescimento aí.
vai ter crescimento ali, vai ter crescimento aqui do lado também vai ter crescimento. Deixa eu ver quem quer crescer, quem quer dar certo. Deixa eu ver quem quer explodir nessa terra. Deixa eu ver quem quer viver milagre. Deixa eu ver quem quer viver a promessa de Deus. Deixa eu ver quem foi que Deus levantou no meu tempo. Cadê o povo que Deus levantou no meu tempo? Cadê o povo que não vai se acovardar? Cadê o povo que diz: essa palavra é para mim? Estou amassado, mas eu vou sair dessa melhor. Foi difícil, mas depois dessa eu vou crescer. Deixa eu ver quem vai crescer. Deixa eu ver quem vai arrebentar. Deixa eu ver a família que vai dar certo. Cadê? Já estou na geração de Moisés, de um negócio que começou lá com Abraão, um homem que não tinha nem filho. Agora já são 2 milhões de pessoas. Lá não tinha nenhum filho, aqui já são 2 milhões de descendentes. Vamos embora. Geração de Moisés. E Deus levanta Moisés para tirar esse povo, mais de 2 milhões de pessoas, de dentro do cativeiro do Egito. E Deus vai tirar esse povo de dentro do Egito para conduzir esse povo a uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Só que entre o Egito e Canaã tem deserto. Entre o Egito e Canaã tem deserto. E Deus vai usar Moisés para tirar esse povo de dentro do Egito. Só que esse povo vai ter que atravessar pelo deserto. Só que é o seguinte: na saída do portão do Egito já não tem deserto ali. Não. O deserto vai estar do outro lado do mar. Eles saem do portão do Egito e vão caminhando na direção de Deus até um lugar chamado Pi-Haiote, que quer dizer beco sem saída. Beco sem saída porque o mar estava à frente. E agora Faraó está vindo para matar esse povo. Depois de ter liberado, agora corre atrás para querer matar. Só que Deus, você sabe o que Deus fez ali. Até a novela já mostrou para você, não é? Moisés clamou a Deus, Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche, você toma a tua vara, vai na frente do mar, estenda a tua mão e o mar se abrirá. Moisés manda o povo entrar em marcha. E agora está o povo marchando no mesmo lugar, ainda parado. O povo está marchando e Moisés está com a mão levantada, com a vara na mão na frente do mar. Deus sopra o vento oriental e abriu um corredor no meio do mar. Espera aí, se aquilo ali era beco sem saída, então isso que Deus abriu no meio do mar, eu posso chamar de porta. Porque no beco sem saída, Deus pode abrir uma porta para você. No beco sem saída, Deus pode te dar vitória. No beco sem saída, ainda tem uma esperança para você. No beco sem saída, o inimigo está pensando: e agora que eu pego ele? Pega nada, só vai ver a poeira do teu pé, porque Deus vai abrir porta para você passar. Só que do lado de cá não é deserto, do lado de lá é deserto. Então, se o mar está na frente de nós, nessa noite, nesse contexto, estamos chamando esse mar de porta que Deus abriu. Então Deus abriu a porta para o povo entrar no deserto. Entendeu ou não? Deus abriu a porta do mar para o povo atravessar e chegar no deserto, porque do outro lado é deserto. E esse povo agora vai caminhar com Deus no deserto. Israel agora está no deserto sendo sustentado por Deus. Israel nunca plantou no deserto. Israel não plantava e não colhia no deserto, mas Deus sustentava Israel no deserto. Porque no deserto é Deus que sustenta a gente. Eu vou dizer de novo: no deserto é Deus que sustenta a gente. Você só está de pé nesse deserto porque Deus tem sustentado você no cuidado, para você não ser ingrato, porque Deus tem sustentado você. No deserto não é você que consegue, é Deus que traz para você. No deserto não é você que faz, é Deus que faz para você. Deus sustentou esse povo no deserto. Como? Com o maná. Deus fez ele comer o pão dos anjos, como diz a Bíblia, o maná. Deus mandava o maná todos os dias. É por isso que o salmista, olhando para tudo isso, né, numa ótica agora espiritual, porque não foi na fase da vida dele, ele vai dizer:
Fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Davi sabia que até no deserto Deus mandou maná para o justo comer. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, fica tranquilo, Deus está te sustentando nesse deserto aí. O Deus que mandou o maná de hoje, já mandou o de amanhã, já vai mandar o de amanhã também. Deus sempre chega quando você precisa. Eles não cavaram poços no deserto, Josiel. No deserto eles não plantaram, mas eles comeram. No deserto eles não cavaram poços, mas eles beberam água. Beberam água como? Deus olha para Moisés e diz: Moisés, fala com essa rocha para verter água. Moisés vai na frente da rocha, só que ao invés de falar, bateu nela, né? 2 vezes. Mas o fato é que a rocha virou bebedouro. Diga assim: Israel bebeu a água da rocha. Irmão, só isso aqui já é incrível. Agora, mais incrível ainda é saber que essa rocha seguia eles. Que isso? Mais incrível ainda é saber que eles estão caminhando, e onde eles chegam, a rocha está lá. A rocha vai acompanhando eles no deserto. Que é isso? Deus sustenta crente no deserto. Estou falando de Israel, que começou lá atrás com Abraão, mas que agora está vivendo o período do deserto, o qual de nós nunca viveu, ou quem sabe está vivendo. E agora, a geração de Moisés, pastor Vitor, vai passar. Só que antes da geração de Moisés passar, Moisés chamou 12 líderes. Ele não chamou gente qualquer, ele chamou 12 líderes, que a gente conhece como os espias. Era líder. Ele chama 12 líderes e envia 12 líderes à terra prometida. Para quê? Para espiar a terra. Os 12 líderes vão à terra prometida, espiam a terra e voltam, trazendo até o fruto da terra, um cacho de uva que precisava ser carregado por 4 homens. Eles vêm trazendo o fruto da terra e chegam diante de Moisés e vão dizer: olha, realmente a terra é muito boa, verdadeiramente a terra que mana leite e mel, só que não é para a gente, porque já tem gente lá. Os filhos de Anak, os gigantes, estão lá, e nós, perto deles, somos como gafanhotos. 10 líderes disseram isso. 10, Fernanda, 10 líderes disseram isso. Só que no meio desses líderes, eram 12, tinham 2 que foram contra os 10. Caleb e Josué. Caleb e Josué levantaram a voz e disseram: fiquem quietos, porque se o Senhor se agradar de nós, certamente possuiremos aquela terra. Então deixa eu falar, e agora presta atenção, que eu vou começar, e agora, presta atenção. Qual foi o líder, os líderes que pregaram? Caleb e Josué. Então vamos falar de Josué. Adalto, Josué era um líder e acabou de pregar: não, Deus vai abençoar a gente vai conquistar a terra. E sabe quem acreditou? Pergunta quem? Ninguém. Ele já era um líder, e ele está pregando. Ele abre a boca, o Elber, começa a pregar para dizer para o povo: nós vamos possuir a terra. E ninguém acreditou na pregação dele. Pergunta para mim, por quê? Está na Bíblia. Por quê? Vai ler a Bíblia para você entender. Porque Moisés ainda não havia orado com imposição de mão sobre ele. Josué prega, mas não tem autoridade, ninguém acredita no que ele está pregando. Ele prega e a pregação dele não muda o ânimo de ninguém, não muda o coração de ninguém. Ele prega e ninguém dá a mínima para o que ele está pregando. Por quê? Porque ele ainda não recebeu a imposição de mãos de Moisés. Quando a gente vai em Números 23, 18, Deus havia dado uma ordem a Moisés. Deus diz para Moisés: ó, você não vai ver a terra, mas você vai pegar alguém que está do seu lado,
E esse alguém do seu lado é que vai conduzir esse povo para a terra. Aí Moisés vai dizer: Josué. Aí Deus vai dizer para ele: chama Josué, impõe as suas mãos sobre ele e abençoa Josué. Antes de ser abençoado pelas mãos de Moisés, ele pregou, mas a pregação dele foi mesmo que nada. Pergunta para mim por quê? Pergunta de novo, por quê? Porque só existe autoridade onde tem autorização. Eu vou dizer de novo: só existe autoridade onde tem autorização. Se não houve a autorização de Deus através da imposição de mãos de um sacerdote, pode orar, pode chorar, pode gritar, pode entregar revelação, pode tentar pregar, mas vai bagunçar a vida dos outros. Olha para o teu irmão que é sempre ele: cuidado com quem quer pregar para você sem ter recebido imposição de mãos. Cuidado com quem está querendo botar a mão na tua cabeça sem ter recebido uma imposição de mãos na cabeça. Cuidado com quem está querendo entrar na tua casa sem que tenha recebido autorização. Passa a geração de Moisés, e agora? Levanta a geração, o tempo agora de Josué. Aí Deus vem até Josué no capítulo 1 e diz assim: pastor, ergue-te, levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo esse povo que está contigo. Só que Josué está no chão por quê? Como por quê? Eu consigo entender ele. Há um tempo atrás ele pregou e ninguém deu ouvido nenhum a ele. O que está na cabeça dele? Rapaz, se eu for falar com esse povo, não vão dar a mínima para mim. Eu já tentei falar com eles uma vez, não aconteceu nada. Só que agora ele já recebeu a imposição de mãos. Para surpresa dele, ele ouve o que Deus está falando, Denis, e se coloca diante do povo e diz assim: gente, Deus esteve comigo e disse assim, 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 e falou que é para a gente atravessar esse Jordão. Ele está pregando, mas na verdade no íntimo dele ele está esperando que não aconteça nada, porque uma vez ele pregou e não aconteceu nada. Só que agora ele está debaixo de uma imposição de mãos. Aí quando ele pregou, olha o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que todo o povo olhou para ele e disse assim: a sua voz para nós é como se fosse Deus falando com a gente. Tudo que Deus mandar fazer através de você, nós faremos. O que faz a diferença? O que faz a diferença é receber algo que venha do céu através de alguém que recebeu, porque ninguém pode dar o que não tem. É um monte de gente querendo pregar, mensageiro sem mensagem. Vai lá e faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Houve uma mensagem de manhã para copiar ela na hora do almoço, para colocar no grupo à tarde. Cuidado com a sua vida debaixo desse tipo de coisa. Você está entendendo ou não? Cuidado. Não existe autoridade sem autorização. Isso é coisa de gente que quer prender na igreja. Eu nunca prendi ninguém aqui dentro dessa igreja. Vocês vêm aqui porque vocês querem. E agora? E agora eles vão atravessar o Jordão. E o que é o Jordão, pastor Vitor? É mais uma porta que vai abrir. Estou terminando, Marcelo. Você que gosta, Marcelo, lá atrás Deus abriu o mar. E Deus abriu o mar, era como se Deus estivesse abrindo a porta para eles entrarem no deserto. Aí Deus abre a porta e eles entram no deserto, e vão caminhar pelo deserto 40 anos. E agora, Denis, agora Deus vai abrir o Jordão. E o que é o Jordão? O Jordão é a porta que Deus está abrindo para eles saírem do deserto. Eu vou falar. O mesmo Deus que abriu uma porta para você entrar no deserto, não foi para te matar no deserto, foi para te ensinar no deserto. Mas o Deus que abriu a porta para te colocar no deserto é o mesmo Deus que abre a porta para te tirar desse deserto aí. Deus vai te tirar desse deserto. Se você já aprendeu, Deus vai te tirar desse deserto. Quem está comigo dá glória a Deus. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença. Pergunta para mim, pastor, qual? Quando Deus abriu a porta do mar lá atrás para eles entrarem no deserto, o que tinha era uma vara na mão de Moisés. E agora, o tempo que eles ficaram no deserto? O tempo que eles ficaram no deserto, Deus mandou construir uma caixa de madeira.
revestir de ouro por dentro e por fora, colocar varais, colocar uma tampa, em cima da tampa colocar 2 querubins, com os joelhos tocando a tampa e a ponta das asas tocando em cima, como quem diz: o que é ligado na terra é ligado nos céus. E Deus vai dizer que essa caixa de madeira revestida de ouro é a arca da aliança. Não é a arca de Noé desligado, fica ligado aqui, a arca da aliança. E Deus diz que aquilo ali representa Ele no meio do povo. Deus vai dizer que essa caixa de madeira revestida de ouro, com 2 varais, que deveria ser carregada no ombro dos sacerdotes, representa Ele no meio do povo. Quando Moisés queria falar com Deus, Moisés se colocava diante dali, dessa arca, e Deus, de entre os querubins, falava com ele. E agora, lá atrás, para abrir a porta, para entrar no deserto, não tem arca, ou seja, não tem aquilo que representava a presença de... porque Israel entrou no deserto sem conhecer a presença de Deus. Então, peraí, se Israel entrou no deserto sem conhecer a presença de Deus, para que serviu o deserto? Para Israel conhecer um Deus que não conhecia. Porque Israel agradecia ao Egito quando o Egito dava pepino, alho e cebola. Aí Deus vai dar maná no deserto. Israel agradecia o Egito quando apanhavam menos um pouquinho por dia. Aí Deus vai abraçar eles no deserto. Aí Israel agradecia no Egito quando o trabalho terminava 5 minutos mais cedo. E agora Deus vai fazer bebedouro virar virar bebedouro no deserto. Lá atrás eles entram no deserto sem saber, sem reconhecer a presença de Deus. E agora para sair do deserto, só levando a presença de Deus na frente. Porque a ordem de Deus é o seguinte: Josué, chama os sacerdotes, porque eles vão na frente, carregando a minha presença, a minha arca sobre os ombros. E quando eles colocarem o pé na água, eu vou dividir o Jordão. Eu vou fazer as águas do Jordão se amontoarem de um lado, não vai mais correr, e vocês passarão pelo meio do rio a pé enxuto. Ou seja, se levar a minha presença na frente, eu abro a porta para tirar vocês do deserto. Se levar a minha presença na frente, eu abro a porta para tirar vocês do deserto. Nesse deserto você aprendeu a orar. Nesse deserto você veio para o culto de quinta-feira. Nesse deserto você jejuou. Nesse deserto você preencheu essa folha. Nesse deserto você anotou até no bloquinho. Nesse deserto você chorou. Nesse deserto você pediu socorro. E nesse deserto você começou a entender que a presença de Deus está contigo. Israel entra no deserto sem saber o que era a presença, mas para sair do deserto precisa reconhecer que precisa da presença de Deus. Quem está comigo para dar glória a Deus? E agora onde que Israel está? Lá do outro lado. Israel entra na terra prometida, entra na terra que Deus havia jurado que daria. Só que de todo aquele povo que saiu do Egito, só 2 entraram. Entrou 3 milhões de pessoas, mas daquela geração só Josué e Caleb. E os outros morreram no deserto. Por quê? Murmuração, dúvida, reclamação, rebelião, rebeldia, disputas de vaidade, um querendo saber mais que o outro, ser melhor que o outro. E quem age assim não vê Deus abrindo a porta para sair do deserto, morre no deserto. Ainda bem que eu estou pregando para os Josués da minha geração. Ainda bem que tem uma turma de Caleb aqui dentro que está dizendo: deserto nunca mais, deserto nunca mais. Eu imagino eles atravessando aquele Jordão, que era a porta que Deus abriu para tirá-lo do deserto, chegando lá do outro lado, olhando para trás e dizendo: deserto nunca mais. Ai meu Deus, bata no seu peito então. Fala para você mesmo, se você não aguenta mais deserto, se você já está cansado de deserto, já está na hora. Bata no seu peito e diga: deserto nunca mais. Aí eles chegam na terra prometida. Aí o que acontece? O maná acabou. Cessou o maná.
Por que você assou o maná? Porque Deus tinha coisa ainda melhor para eles. Lá na terra prometida agora eles vão comer do fruto da terra. Mas tem um negócio estranho. Porque Israel não chega em Canaã plantando. Israel chega em Canaã comendo, colhendo. O que é isso? É porque Deus sabia que Israel estava cansado do deserto e já preparou banquete para quando atravessar aquela porta, já preparou banquete para quando chegar do outro lado. Israel só vai plantar a partir depois desse episódio aqui, mas aqui tudo que Israel precisa já tem prontinho para eles do outro lado. Então olha aqui para mim, quer morrer no deserto ou quer passar por essa porta hoje? Quer morrer no deserto ou quer provar da terra que mana leite e mel? Se eu fosse você, eu saía da murmuração, saía da fofoca, deixava de lado esse negócio de ingratidão, levantaria minha voz nessa noite se eu estivesse sentado aí e diria: quer saber de uma coisa? Eu abro mão de tudo isso, porque deserto nunca mais. Só que a gente só sai do deserto se a presença dele for na nossa frente. Fique em pé para a gente terminar. Quem é esse povo? É o povo que Deus começou lá atrás, com um homem a quem ele deu ordens. E quando Abraão fez o que Deus mandou, Deus fez na vida de Abraão aquilo que prometeu. É desafiador atravessar tudo isso. Atravessar tudo isso e chegar nessa terra aqui foi desafiador por demais. É por isso que só 2 chegaram. Muitos começam e não terminam, já reparou? Muita gente começa, mas são poucos aqueles que atravessam a linha de chegada. É porque confundem a caminhada com Deus com um tiro de 100 metros. Quer correr rápido. É melhor ir sempre do que ir rápido demais, cansar e parar. Eu louvo a Deus porque eu estou diante de pessoas que começaram e estão dizendo: eu não vou mais parar. Eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou insistir, eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu não vou recuar, eu não vou ficar andando em círculos mais, eu não vou mais voltar atrás, eu vou para frente, eu vou atravessar esse Jordão, eu vou chegar do outro lado, eu vou pisar na terra que Deus me prometeu. Eu vou viver promessa, irmão, eu vou viver promessa. Quem vai viver promessa aqui?